Lembrando, como sempre, isso é uma conversa, não é um monólogo. Então, a qualquer tempo que tiver qualquer tipo de questionamento, pergunta, percepção, vontade de manifestação, por favor, se manifestem. Isso aqui é uma via de mão dupla, não de mão única. Certo, gente? Então, nós vamos começar. Culpa. Em conversa com pessoas presentes na amorosidade, nos foi solicitado que expuséssemos nossa percepção sobre a culpa. Sendo assim, vamos expressar a percepção do plano espiritual sobre o tema. Então, nós sempre vamos buscar trabalhar a percepção do plano espiritual sobre as questões que nós vamos trabalhar nessa casa. Então, uma pergunta de um participante, e ela foi a seguinte: se um espírito recebe a missão de matar, como pode, segundo a leitura, ir para o umbral? Nós temos uma questão cultural que diz que matar é crime. É ou não é? E aquelas pessoas que solicitam que seja praticada a eutanásia? Aqueles médicos que fazem esse procedimento, então eles são criminosos? Quando nós sacrificamos um animal porque ele está, segundo o nosso julgamento, sofrendo, nós estamos matando, nós somos criminosos. Porque matar é um crime. Quando alguém tem uma atitude de que vai nos agredir, e nós estamos armados, vamos atirar nessa pessoa e vamos matar ela, nós estamos cometendo um crime. Nós estamos matando. E o ponto aqui é para a gente ter a seguinte concepção. Que nós vamos chegar lá. Matar é uma coisa natural. Tanto é que acontece todo dia, ou não? E se nós temos um Deus, e nós temos que a causa primária de todas as coisas, Senhor do Universo, onipotente, onisciente, onipresente, será que alguém poderia trazer alguma coisa que esse Deus não quer? Uma das características é a onipotência, ou seja, o único capaz de ação no universo. Então vamos desenvolver esse tema, porque realmente a resposta é longa. Então, primeiro, vamos falar sobre a questão do umbral. Onde é o umbral? Umbral, para quem não sabe, passou a existir na literatura espírita a partir do livro Nosso Lar, de André Luiz, onde ele descreve um lugar que vivia sempre às sombras, como se fosse um umbral de porta, sempre na sombra. A partir daí que se tem essa percepção espírita de umbral, por uma descrição que ele fez naquele livro. Só. Allan Kardec, Espírito de Verdade, né? Os codificadores da doutrina espírita, em momento nenhum se referiram que existe esse tipo de lugar. Vamos lá. Primeiro, onde é o umbral? No universo. Só que no livro dos Espíritos é dito que o universo não se subdivide em partes circunspectas, ou seja, partes fechadas. Como pode um lugar sem divisões haver um umbral e uma cidade espiritual separados? Se dentro da doutrina é dito que não existe lugar circunspecto, não existe lugar fechado, separado, um em relação ao outro, como pode haver lugares ambíguos, se tudo é a mesma coisa ao mesmo tempo? Do ponto de vista espiritual. Essa é a nossa questão. E a partir disso, não existe nenhum umbral, nem as cidades espirituais. Não há espaços no universo. Não há uma cidade, nem um vale onde vivem os condenados. Pois que isso não é um lugar, é um estado de consciência. Nós temos de ter essa percepção. Deus não condena ninguém a lugar algum. Nós nos condenamos.
E se nós acreditamos em inferno, quando do nosso desencarne, nós vamos plasmar, nós vamos transformar a nossa realidade no inferno. Porque por culpa, nós acreditamos que somos merecedores disso. Se nós acreditamos num céu, nós vamos plasmar esse lugar como um céu, porque nós nos acreditamos merecedores disso. Mas nenhum nem outro são a realidade. É apenas um estado que tu te encontra, em que em algum momento tu vai ter que reparar esse estado, ou seja, sair dessa ilusão que tu cria para ti mesmo. O que é dito na mesma resposta em O Livro dos Espíritos é que os espíritos se reúnem por afinidade. A partir disso, nós vamos perguntar: quem vai para o umbral que você acredita existir? Aquele que vivenciar o trabalho de matar com culpa ou prazer, e não todos que matam. Esse é o primeiro detalhe da questão da culpa. Não é o ato que vai te relegar à condição da pena, mas é o teu estado de consciência. Porque senão, quando o médico pratica eutanásia, ele deveria ir para o campo. Quando se sacrifica um animal porque ele está doente, deveria ser umbral. Quando se mata pela legítima defesa, esse conceito jurídico, deveria ser umbral. Se o Espírito vem para praticar essa ação como missão, como um serviço a Deus, você acha que o Pai dará culpa ou prazer a esse ser? Se não tem esses sentimentos, não possui afinidades com quem tem. Por isso, não vive a mesma realidade ilusória. Então, o que nós queremos dizer aqui com isso é o seguinte: nós vivemos e existimos numa situação de puro aprisionamento. Mas esse aprisionamento se dá dentro do que nós acreditamos que seja verdade. E como é que isso acontece? Vamos lá. Quem gosta de jiló? Aqui, jiló. Quem gosta? Levanta a mão. Jiló, jiló. Quem já comeu jiló? Ó, uma pessoa, duas, lá, gosta de jiló? Não gosta. Quem não gosta de jiló? Ah, já teve mais. O gostar e o não gostar são os aprisionamentos. Porque eles vão estabelecer padrões diferentes para cada um. E quem é certo e quem é errado? É certo quem gosta, que deve comer jiló, ou é errado? Ou é certo quem não gosta e que não pretende comer jiló na vida? As nossas verdades, os nossos conceitos são os que nos aprisionam. E agora vocês imaginam essas verdades, conceitos, multiplicadas pela infinidade de capacidade plasmática, que é quando tu te liberta da questão do teu corpo físico. Tu vai para um plano astral, onde tudo que tu pensar se realiza. E aí, se tu acredita que tu é culpado por alguma coisa, tu vai te juntar por afinidade àqueles que se acreditam culpados, seja lá do que for. Se tu tem prazer em alguma situação, tu vai te encontrar com aqueles que têm prazer nessa determinada situação. Mas a grande questão é por que o prazer também é um aprisionamento? Quem gosta aqui de comer churrasco? Levantem as mãos, me ajudem, gente. Ótimo. Suponho que vocês, são a maioria, gostam de comer churrasco. Tivessem que comer churrasco de manhã, de tarde e de noite. Todos os dias, o dia todo. Essa é uma questão plasmática do mundo dos prazeres. É um vício. Quanto tempo você ainda gostar de churrasco? Ou menos. Porque não ia ter outra coisa. Ia ser só aquilo ali. Até que tu vai passar por um processo, tu vai odiar o churrasco e em determinado momento tu vai compreender que não importa mais se é ou não é churrasco, mas tu vai te desligar da situação.
Mas vamos continuar, nossa análise vai ficar claras algumas coisas. Tem muita gente que vive a culpa de não salvar um passarinho que caiu numa arapuca. Tem outras que vivem a culpa de não ajudar uma pessoa carente. Esses vão para o umbral que se citou, já que comungam de um mesmo sentimento, a culpa. Porque nessa acepção, não importa a situação, mas importa só e unicamente a tua manifestação essencial. Por isso que nós vamos trabalhar a questão da equanimicidade. Só para contrariar. Vão para lá, não pelo que fizeram, mas porque comungam de um sentimento comum que é inerente àqueles que você acredita que vivam nesse lugar. Então, se no universo nós nos reunimos por afinidade, se nós tivermos afinidade com a culpa, por ter feito ou por não ter feito, nós vamos para o mesmo lugar. Eis aí então os que vão para o umbral. Não são os bandidos, assassinos, mas todos aqueles que comungam de um sentimento comum que, segundo a crença, devem ser expiados nesse lugar. E uma hora a gente vai conversar sobre expiação depois do desencargo. O senhor quer perguntar alguma coisa? Essa expiação que o Espírito de Verdade fala é justamente chegar nesse ponto onde nada mais importa, onde tu compreende que não existe culpa porque não existe erro e que as coisas acontecem porque tem de acontecer, seja as coisas quais forem. Sabe uma coisa? Deus é a justiça e não o justiceiro. Ele não se apega a um código de leis que prescreve isso ou aquilo para quem fizer determinada coisa. Ele dá a cada um segundo as suas obras. E o que cada um obra diz respeito à vivência de que a mente cria. E o que isso está querendo dizer para a gente? É que Deus não precisa de orfanato. Deus não precisa de hospital. Deus não precisa de arranha-céu. Deus não precisa de nada espacial. Deus não precisa de nada disso. A proposta de Deus para todos os seres aqui são que aprendam a ser felizes com o que a vida nos dá. Só isso. Sem condições. Aí eu estava conversando com o Wagner aqui antes da gente começar o trabalho. Ele passou uma jornada no Nordeste, lá não sei aonde, enfiado no... Onde é aquela cidade que tu estava, Dorminhoco? Como? Sobral e Grado. E achei bastante interessante que as famílias lá vivem com menos de um salário mínimo. E pasmem que o detalhe que ele trouxe aqui são muito mais felizes do que nós. E a partir disso, o problema todo é o dinheiro mesmo? É o que se tem ou o que não se tem? O que tu acha? O que eu acho? Qual é o teu exemplo de vida em relação a isso? Depende do sentimento que cada um gera dentro de si. Então, são as condições que fazem as coisas, a coisa ser boa ou ruim, até porque não existe o bom e o ruim. Na verdade, é o sentimento que cada um gera ante ao que lhe é apresentado. Que muitas vezes
justamente veio para te contradizer, para ser uma contradição que tu acredita, aquilo que tu declara como sendo certo. Exato. E aí gera um sentimento e esse sentimento vai. Perfeito. Então a nossa proposta aqui é que vocês tenham a mente aberta, tenham uma mente de discípulo, né? Uma mente disciplinada. Disciplina vem da palavra discípulo. Não quer dizer ordem, não quer dizer muito mais, uma mente aberta a novas possibilidades, a experienciações que vos são desconhecidas. Que nada está definido como se pressupõe que esteja. Sabe, muitos assassinos podem não ir para o umbral, mas tenha certeza que para quem gosta de fazer fofoca depois do desencarne, se reunirá com outros que são fofoqueiros no lugar que você classificaria como umbral. Quem gosta de tomar cerveja se reunirá com seres que possuem o mesmo gosto depois do desencarne, e esse lugar aparentará com a descrição que você dá ao umbral. Então nós temos a mania de querer pegar exemplos grandiosos, né? Herculanos, mas o que nos define são as pequenas coisas da nossa vida, são as pequenas atitudes, são as pequenas escolhas que nós fazemos, não as grandes. Chico Xavier conta uma história onde uma pessoa queria se matar e para isso se joga na frente de um trem. Depois do desencarne ele ficou 50 anos. Claro que isso é pela visão humana, pois os espíritos não têm tempo, caindo no trilho, o trem passando por cima, se levantando, caindo novamente, o trem passando por cima. 50 anos nessa situação. Por quê? Porque ele se culpava por isso e a cada vez que levantava se jogava de novo. Ficou se martirizando durante meio século na situação que nós temos, até que este passa a própria vida. Passando pela sensação de ser atropelado pelo trem, recorrentemente. O que viveu depois do desencarne é castigo porque se suicidou? Não. Se cada um morre na hora que tem que morrer, e Deus sabe qual é essa hora, e a forma como acontecerá o desencarne, não há problema algum em suicidar-se. Porque ninguém morre antes do tempo. Aliás, isso é uma afirmação que o Espírito da Verdade faz no Livro dos Espíritos, apesar dos seguidores do Espiritismo não aceitarem tal ideia. Kardec, o ser humano, quando ouve esse ensinamento dos Espíritos, insiste: o suicida não é culpado. E o mentor do Espiritismo afirma, então, que apenas o suicida consciente é culpado pelo que faz. O suicida consciente é aquele que quer acabar com a vida. E nós temos que ter um entendimento de que quem se suicida, via de regra, não quer acabar com a vida, quer acabar com o sofrimento que está passando. Muitas vezes o sofrimento calado, velado, que não é dito, mas que acontece internamente. Ele não quer acabar com a própria vida, ele quer terminar com o sofrimento. E é exatamente isso que nós vamos falar. Você sabia que a maioria das pessoas que participam de um suicídio não age para acabar com a vida, mas para fugir de problemas ou se livrar de responsabilidades. Eles não querem morrer, mas apenas alterar suas vidas. Por isso, não pode dizer que são conscientes do que estão praticando. Essa é a proposta de análise. Porque quantas vezes nós, antes a uma notícia dessa, alguém se enforcou, vamos direto correndo lá para dizer: mas isso, aquilo e aquilo outro. Mas será que a gente sabia realmente como era o estado interno daquele ser, daquela pessoa? Será que a gente tem condição de real análise de como se sentia ou deixava de se sentir? E será que realmente ele queria acabar com a vida ou ele não aguentava mais o que estava vivendo?
E aí continua nossa pergunta, onde esse nosso amigo diz, então o Vale dos Suicidas não existe? Não, ele existe. Ele existe, mas não é um lugar. É uma condição. Uma condição que nós nos impomos, porque nós nos sentimos culpados pela vida que levamos. Nós sentimos culpa pelos sentimentos que criamos. Trata-se apenas de uma reunião de espíritos que estão carregando a culpa de ter se suicidado. Eles plasmam todo aquele cenário para dizer porque na mente deles é para lá que deveriam ir. Mas não são só eles que estão lá. Todo aquele que carregar culpa por alguma coisa se unirá fatalmente àqueles que se sentem culpados. Por isso que essa é a nossa proposta. Sejam felizes. Sabe, eu tenho um amigo meu que me disse uma vez o seguinte: gente feliz não me incomoda. Então ser feliz com o que a vida dá hoje. Por que tanta culpa? Por que tanta amarela? Por que carregar um fardo que não é de vocês? Por que achar que podemos mudar o mundo? A vida não vai mudar por ninguém ou por nada. A vida é o que ela é. Buda dizia que o grande problema dos seres é que a vida é um rio imenso, caudaloso, que segue um curso sem fim, e que nós tentamos represar esse rio. Só isso. Nós tentamos represar a vida, nós tentamos colocar condições à nossa vida. Mas o que acontece conosco é toda a manifestação de amor que Deus tem para nós. Sem condição. Sem ter para quê, por quê, como, onde, quando. Simplesmente é manifestação de puro amor. Estando preso a obrigações ou necessidades, certamente terá culpa por alguma coisa, não? E também, antes que esqueçamos, cidade espiritual também não existe, porque é o mesmo estado de consciência. E ele vem pedir para nós, em nosso lar, livro André Luiz, nem no nosso, nem no de ninguém, como pensavam os antigos católicos, não existe também nuvem para que, ao virarem anjos, fiquem tocando arpinha. Nós vamos para onde nosso sentimento apontar. Nós vamos criar a realidade sentimental que nós vivemos e existimos. Se somos egoístas, orgulhosos, vaidosos, pedantes, misóginos, é isso que nós vamos fazer. Talvez seja por isso que o Cristo pregava tanto a humildade. Sejam pequenos, sejam como crianças. Crianças, quando vão brincar umas com as outras, elas não veem cor, não veem porte físico, elas não veem quem tem o carro maior, elas não veem a casa, elas só querem brincar. Sejam como criancinhas. Aliás, o reino dos céus é daqueles que são como as criancinhas. A manifestação do sentimento de culpa significa contra a manifestação do amor de Deus no universo. Não se culpe por coisa alguma, você é perfeito. Se culpam apenas aqueles que colocam condições ao amor. Se culpam apenas os que colocam condições ao amor. Sim? Alguma relação entre vidas passadas e reencarnação com culpa? Não. Nenhuma relação. Por exemplo, alguém nessa encarnação foi um cara ruim. Aí ele vai reencarnar para pagar o que ele fez nessa. Não. Nenhuma, porque ninguém é ruim ou mal. Mas todos de uma forma ou de outra se culpam. Ou por terem feito, ou por terem deixado de fazer. Então pode ser, no teu entendimento, que ele se ache mal e vem espiar. Ruim. Mas Deus não pensa assim. E se coloca nessa situação pela culpa que carrega. Mas não porque Deus pediu para que fosse desse jeito.
de nós enquanto espírito, Um julgamento. vivenciando uma vida que a gente julga ser uma pessoa má, por exemplo. Isso seria a culpa que a gente tem. Pode ser? Como o mentor uma vez falou, nós vencemos o nosso pior passado moral. Mas, na percepção deles, já somos perfeitos. Nós aqui não vemos a perfeição em nós, e essa falta da nossa percepção de própria perfeição faz com que vemos que o outro não é perfeito porque ele nos espelha. Porque somos iguais àquilo que dizemos que é errado. Não? Terminou? Jesus! Então, o que a gente conceitua como sendo bem ou mal é uma vibração própria. Se a gente, todos enxergam o mal numa pessoa e a gente enxerga o bem, quer dizer que o nosso estado de vibração destoa dos demais. A grande questão, e a questão da culpa, ela está no começo da Gênesis, só que ela vem numa alegoria. Lá no começo, quando tinha a história de Adão e Eva. Posso interromper um pouquinho? Pode? O pessoal que deixou o carro aqui, ó, e ali, por favor, tire que o ônibus não consegue passar. Não sei quem é que estacionou aqui no fundo, ó. O ônibus apertado. Deixa eu lá também. Vamos recomeçar. O esoterismo judaico vai nos dar o livro da Gênesis através de Moisés, onde logo no seu começo ele vai dizer o seguinte, que os seres humanos foram postos no paraíso por Deus e eram perfeitos, e só tinham uma coisa que não deveriam fazer, que era comer um fruto. O fruto da árvore do conhecimento. Porque aquele que conhece, depois que aquele que passa a conhecer, come desse fruto, passa a acreditar que pode julgar o outro. Porque aquele que pensa conhecer, também pensa que pode determinar o certo e errado, o bom e o mal, o verdadeiro da mentira, passa a julgar. E por começar, a partir de então, na alegoria se coloca que perceberam que estavam nus e que isso não era certo, foram atrás de uma folha de parreira para se cobrir, que passaram a ver que a proposta de Deus para aqueles que julgam não é certa, ela é distorcida. E aí se colocaram numa condição de não poder mais coexistir com esse paraíso. Aí foram viver do seu suor, do seu trabalho. E essa é a intenção da alegoria, para que logo de cara nós percebamos que nós não sabemos a realidade das coisas. Então nós não podemos julgar o que acontece. Porque nós nunca realmente vamos poder nos colocar na pele do outro. Então a única coisa que nós vamos poder fazer é acolher o outro como ele é, do jeito que ele é. Sem condição, sem ter porquê, para quê, como eu te. Sem condição de amar. Mais alguma pergunta? A culpa também tem a ver com ego, de te colocar no sarau de situações onde a responsabilidade não é unicamente tua, e sim de todo um outro contexto, e tirar a responsabilidade do outro também. Aí tu vai muito mais para uma questão, quando fala do ego dessa maneira, de querer muito mais ter a razão, de querer estar em evidência. Quando tu diz que tu tira a responsabilidade do outro, na verdade tu está querendo chamar a atenção para ti.
Então aí nós não vamos trabalhar uma questão de culpa, mas talvez de ser reconhecido ou de ter razão, para poder dizer, tá vendo como eu fiz? Olha como eu sei. Olha para mim porque eu tenho razão. Eu quero ser reconhecido porque eu tenho razão. E aí sim, no final, porque julgou que o outro é inferior. Mas aí talvez a gente trabalhe mais a questão da soberba, de se achar melhor do que o outro. Mais alguma questão? Alguma pergunta, não? Então vamos começar os trabalhos.